Então os filhotinhos dele vão ficando parecidos com ele também. Uma forma meio de crocodilo e tal. Tô entendendo. Então, é como se o reptiliano fosse ele sem a fantasia. E o nórdico fosse ele fantasiado. Como se fosse Mas os dois. sempre espiritual. Não, é físico também. Ele pode se materializar Tá fisicamente. bom, ele pode se materializar fisicamente, mas ele é um ser que é do mundo espiritual. Então, depende do ser, porque o Grey, pode ser que o Grey, que é o cabeçudinho menor, pode ser que ele seja tipo um robozinho que eles usam pra fazer as tarefinhas, tipo um office boy dos caras, motoboy. Entrega isso pra mim, por favor. Então é um ser que é meio ciborgue. Às vezes, se você abrir ele, pode ser que tenha coisas metálicas, Então ele é como se fosse uma parte orgânica e uma parte robô. Porque se tu pensar, cara... Precisa assim, abrir um portal pra esse cara pingar aqui? Em termos de física, Não assim, é necessariamente. muito mais economicamente viável pra eles aparecer no teu sonho do que se materializar aqui. É muito Sai mais mais custoso, barato, né? sai mais barato. Ele precisa de materiais, para se materializar precisa de materiais, coletar os materiais, fazer a transformação, ter energia para poder juntar a matéria e criar o ser. Então é muito mais fácil vir no teu sonho, por exemplo. Qual a diferença de um sonho normal para um sonho com um fenômeno desse? O teu sonho é mais real do que a realidade, é mais real do que tá aqui, você sente isso nesse sonho. E quando você acorda, geralmente tem marcas provando isso. Vai ter um corte em você, vai ter um implante sem um ponto de entrada. E quando tem um implante, é como se fosse o pertencimento, ó. Tô colocando, implantando em você, porque agora você pertence a mim, eu criei uma conexão. A pessoa tem aquela visão materialista que é um GPS. Então, às vezes é uma pedrinha. Um ponto de contato. Às vezes é uma pedrinha. Ponto de acesso. É um ponto de acesso. Então você pertence a mim. Você é meu boi agora, meu gado. Agora eu tenho contato direto com você. Da porra, então. Nunca Total. É maneiro. Mas não, a galera, tem uns que acham legal. Sou privilegiado que eu recebi, eu tô aliançado com eles. Eles falaram que eu vou ajudar a humanidade. Vou contar uma história dessa. Não sei se eu já contei pra você, Rony. Eu tava na igreja lá, aquela que você foi lá, Bola de Neve, igreja grande pra caramba. E eu tô pregando ali, de repente, no meio da pregação, eu vi um OVNI dentro da igreja, flutuando assim, ó. Tu piscou? Não, de olho aberto, vendo ali a nave. Aí eu falei, poxa, eu senti que era Deus mandando eu falar sobre isso. Eu falei, cara, vai queimar o filme. Eu sei que eu falo de coisas bem exóticas, né? Mas dentro da igreja, assim, a galera vai ficar escandalizada, vou tomar uma bronca por ter falado isso, que eu não sou o dono da igreja, não. Aí eu falei, quer saber, não tô nem aí, meu irmão. Cheguei, parei no meio da história, falei, pessoal, vou ter que falar um negócio. Vocês me perdoem, peço licença, mas eu tô vendo um OVNI dentro da igreja aqui, e isso é para alguém que tá aqui, e você, por gentileza, me procure no final do culto. Ok, continuei a pregação, ficou todo... Aí terminou a pregação, veio uma filinha de pessoas para falar comigo. Aí um é porque tava com um encravado, outra mulher saiu de casa, outra tá doente, isso aqui. Falei, rapaz, não veio ninguém, né? Cara, o último, chegou e falou, tipo assim, ó, segredo, né? Aí chega aí, olha, eu não acredito nessas paradas, e eu sou sociólogo, tenho mestrado na Espanha, mas essa noite eu sonhei que eu tava deitado na minha cama, e eu acordei, mas dentro do sonho, e tinham vários desses alienígenas, Grey, né? Ele não falou Grey, mas esse cabeçudinho. E aí eu não conseguia me mexer, e eles começaram a fazer algum tipo de experimento na minha mão. E aí a minha mão no sonho começou a arder, queimar, e quando eu acordei, minha mão ainda estava queimando, e apareceu essa marca aqui na minha mão, ele me mostrou uma bolinha vermelha, e ele falou, encosta aqui. Aí você via que tinha algo sólido ali dentro. E ele falou, o que é isso? Falei, então, eles te marcaram. Aí ele, agora, como é que faz? Falei, a primeira etapa do que eu vou poder fazer aqui vou pegar um óleo ungido, vou ungir essa parte aqui da tua mão e vou repreender qualquer tipo de conexão e acesso deles a você. A gente vai cancelar essa parada. O ideal é você tirar, entendeu? Eu acho importante tirar. Porém, às vezes o cara vai tirar e ele se ferra, né? Dependendo do cara, aí dá problema. O que pode acontecer? Cara, uma das hipóteses, lá em Varginha morreu um policial chamado Marco Eliferese, né? E aí discutem se ele teria... O que aconteceu com ele? Ele foi, logo depois da operação lá de captura, ele teve aqui na axila, próxima axila aqui, algo que teve que ser tirado por um médico da polícia. Né? Foi drenado o material dali.
Como se fosse um furúnculo, Aí né? dizem que era um furúnculo ou uma espinha e tal. O que aconteceu é que depois que ele tira esse material, ele morreu em poucos dias, né? Em Mas alguns teve dias foi gente- internado. Não e tem foi... uma tese de que quando ele segurou o bicho com a unha, arranhou ele aqui? Tem uma hipótese, né? Que o bicho arranhou ele, esse Aí arranhão entrou gerou. algum vírus, alguma coisa. Agora, o que falam dos médicos, o relato médico era que seria algo como se fosse tivesse querendo quase sair, como se fosse um furúnculo, algo desse tipo. Sei. Então pode ser um furúnculo, pode ser a hipótese do corte, mas eu acho menos provável por conta dos relatos. Os Tá? relatos vão mais pra Mais na direção de ter algo. um tá? calombo. Um então. calombo, alguma coisa, ou um furúnculo. E o cara deu muito azar e, porra, aí fala, pô, o médico fez assim, psi, tava com preguiça, não depilou o cara. Falei, mas, porra, um cara de 20 anos, tirar um furúnculo e morrer em uma semana, um policial de 20 anos, de boa forma. Não, ele morreu, me corrija se eu estiver errado. O sistema imunológico do cara sumiu. É como se fosse super AIDS, assim. A defesa. Nenhum- O cara ficou sem defesa. Nem o corpo. antibiótico funcionava, e o cara em uma semana morreu. Agora, assim, outra hipótese pra mim, que é mais plausível de acordo com os fenômenos, é o simples contato com o ser fez aparecer um implante nele ali. Uma substância, uma pedra, um metal, uma coisa implantada pelo fenômeno no policial, pelo contato que ele teve, que aí já é uma coisa, um avistamento físico com uma extrapolação de implante não físico que vira uma coisa, uma marca. E aí quando você tirou, desencadeou esse problema. Você não podia tirar esse negócio. Quem tinha um implante desse era o Irã Holanda, comandante da Operação Prada, Ele Força mostra Aérea, ele até tinha, ele na mostra no entrevista, vídeo, né? aí balança, tira. Depois a gente fala do caso Cláudio lá, que o Edson tá pesquisando, e eu tô ajudando ele lá com contato com o governo. Alguns militares tiveram contato com o fenômeno e acordaram com o implante. Então isso é realmente normal. E a galera já tirou cirurgicamente e estudaram alguns desses implantes. Alguns parecem ser meio orgânicos, assim. Até tem tentáculos, às vezes se Alguns mexe. fogem, alguns, os militares. Dá militar tem muito implante. Dá olé no... Os médicos militares vão tirar o troço anda na pele e sai correndo. Ainda grita assim, olé! Isso os denunciantes dos Estados Unidos já estão tratando. Elison, David Grush, já fala abertamente sobre isso, né? Que os caras têm muito implante. Então tem essa questão bizarra dos implantes. Mas você já ouviu falar que alguns, eu já vi imagens, né? Alguns são mais orgânicos com tentáculos e outros são mais metálicos mesmo. Tem vários até com tipos, ligas que a galera não conhecia, né? E assim, tem um médico aqui, o Gatti, mandar um abraço pra ele, faz até doutorado lá na USP. Ele é oncologista e às vezes pessoas com câncer terminal aparecem com os implantes desses. Por quê? Na minha visão, a pessoa quando tem uma doença terminal, ela fica muito para baixo, muito negativa, e aí começa a abrir uma porta para esses seres. E muitas vezes eles vêm dando cura. Então acontece muito assim, relato, por exemplo. Tô com uma doença terminal, às vezes uma doença grave, e aí tô negativo, abre a porta, esse ser vem no meu sonho, fala assim, pô, vim aqui te curar, cara. Não, por favor, me cure. E aí cura, só que a pessoa tem a depressão. E aí começa a parte física melhora, mas a parte mental começa a deteriorar totalmente e pode, inclusive, culminar numa coisa horrorosa. Então, é mais ou menos o modus operandi. Desse cara aí que você falou, doutorado? É o Dr. Arthur Gatti. Ele conservou, guardou alguns desses implantes? Ele tem hoje. E aí, quando ele pediu para analisar o implante... Você não podia ter trazido umzinho aí pra gente ver, né? Então, podemos... Vamos organizar. Vamos organizar isso aí. Porque isso aí é muita loucura, né, cara? E aí, cara, teve um que é bizarro. O implante era vegetal. Começou a crescer um vegetal dentro da boca que... cara. Depois Virou do contato Groot, com os seres. Maluco. Agora, olha só, se a gente migra um pouquinho... E só pra fechar... Manda brasa. Quando ele analisou, era uma composição, uma liga que não tinha sentido. Não tem uma liga dessa usando pra nada. Então não era alguém humano que implantou ali de brincadeira, até porque não tinha ponto de entrada. O negócio só saiu. Não tinha marca de corte nem nada, né? Então você vê, ô Igor, tem algumas religiões que chega um momento que o cara vai fazer alianças com seres mais fortes, que ele tem que fazer implantes. E às vezes o cara vai para a Europa, vai para outros lugares para fazer isso, para a África, para os Estados Unidos. A maneira mais rústica disso são bilhas, são bolas de ferro, bolinhas, que o cara põe em alguns chakras, no ombro, na base da coluna. E tem uma história de um pastor, hoje o cara é pastor, né? O nome dele é Georgeval. Nome bonito, né? Igual a galera do Rio, você sabe como é que é, né? Com J, Georgeval. Esse cara, ele fez essa aliança e ele invocava a entidade, ele pegava o polegar, ele tinha um implante no ombro e um na base da coluna aqui atrás. Aí ele botava um polegar aqui e o outro na base da coluna, invocava a entidade, aí ela vinha sobre ele, ele falou que quando ele incorporava essa entidade, ele ficava com uma força descomunal, que ele batia em 10 pessoas, que ele dava pulo de 3 metros.
Ele mostrou uma foto dele na praia pulando com os 3 metros de altura numa época que não tinha Photoshop, podia ter colado ali na mão mesmo, né? Então, assim, você vê esses vínculos, ou seja, esses implantes, nesse caso, vinculam o cara a um ser espiritual. Aqui, tá vinculando a um alienígena. Você vê que tem uma... É tipo a mesma história com versões diferentes. Aí você pega num universo mais científico, a história do Robert Duncan O'Finnian. Esse cara apareceu numa série que tem lá nos Estados Unidos, um programa que era chamado Conspiracy Theory. Tinha que ser, né? Conspiracy Theory with Jesse Ventura. Jesse Ventura é um cara figura porque ele participou do... Ele era ator de Hollywood. Ele participou do Predador 1, que é aquele na selva, né? Com o Schwarzenegger. Ele era um fortão bigodudo que morre logo no início do filme. E, além disso, ele foi fuzileiro naval do exército americano e ele foi lutador de wrestling lá, de luta livre, WWE. E ele também foi governador, acho que, do Arkansas. Fez um monte de coisa diferente. O cara meio Forrest Gump, né? Então, esse cara tem uma visão abrangente porque ele conhece os bastidores do exército, da política, de Hollywood e do universo de luta. Então, o cara andava com uma galera diferenciada. E esse cara apresentava esse programa no canal chamado True TV, Conspiracy Theory com Jesse Ventura. Só que ele fazia pesquisas assim aprofundadas, era legal pra caramba. E ele fez um episódio, que eu acho que é o episódio 2 da primeira temporada, que é Super Soldiers, Super Soldados. E aí ele entrevistou esse cara, Robert Duncan O'Finnian. Esse cara, a história dele é o seguinte, vou resumir bem rápido, porque a história é grande. Com uns 40, 35 anos, ele sofreu um acidente de carro, um caminhão jogou ele para fora da estrada, capotou, aí ele quebrou o pescoço, e aí meteram ele numa máquina de ressonância. Quando ele entrou nessa máquina de ressonância, ele começou a ter um monte de flash na cabeça e a imagem de bomba explodindo, ele dando tiro, matando pessoas, não sei o que. Ele falou, pô, tô ficando louco. E aí, ele, apesar de ter destruído o pescoço todo, o cara anda normal, pega peso, faz deadlift de 100 quilos. E ele mostra as radiografias, o pescoço todo destruído. E isso depois, muitos anos, aparece um pouco no filme Doutor Estranho, né? Que o Doutor Estranho era um cirurgião, né? Doctor Strange. Stephen Strange, um dos maiores cirurgiões dos Estados Unidos. E ele sofre um acidente e a mão dele fica toda quebrada, ele não consegue mais trabalhar. E aí, contam pra ele que tinha um cara que descobriu como reverter esse tipo de coisa e ele queria saber como é que era. E esse cara o cara com a coluna quebrada jogando basquete. E aí ele chega no cara e fala, meu irmão, preciso saber como é que tu resolveu isso aí. Aí o cara, não sei ter nada, isso é mentira. Não, quero saber. O cara fala que ele foi pro Tibete lá e fez uma iniciação lá com os monges, né? Aí ele vai e faz essa iniciação e vira o Doutor Estranho. Então, assim, é curioso, né?